Eu vou fazer com vocês agora um exercício sobre densidade de dois líquidos que são misturados. Esse é um exercício meio que clássico dentro do estudo de densidade e massa específica. Tudo que é clássico costuma ser periodicamente cobrado em vestibulares, principalmente. Então a gente vai discutir essa questão, que começa mais ou menos, que vai mais ou menos assim, ó. Um líquido A de densidade 2 gramas por centímetro cúbico e volume de 500 centímetros cúbicos é misturado com outro líquido B de massa 2 kg e densidade 1 grama por centímetro cúbico. Eu quero saber qual que é a densidade da mistura. E aqui, por incrível que pareça, o exercício não é tão simples a ponto de você somar as densidades e dividir por 2, pois 2 são os líquidos em questão. Não é assim que as coisas funcionam. Quando você tem partes iguais dos dois líquidos, você pode sim somar as densidades e dividir por 2, o que não é o caso. Porque eu vou mostrar para vocês aqui que nós não temos volumes iguais destes dois líquidos. E aí você tem que fazer algumas continhas para calcular a densidade da mistura. Então, meus caros, a densidade da mistura nada mais é do que a massa da mistura, que eu estou representando por MM, dividido pelo volume da mistura. Ora, a massa da mistura é a massa do líquido A somada com a massa do líquido B, dividido pelo volume do líquido A, somado com o volume do líquido B. Pois bem, aqui nós temos a massa do líquido A não foi fornecida, eu vou ter que descobrir. E eu também, se vocês olharem no exercício, não tenho o volume do líquido B. Estas duas coisas precisam ser conhecidas, senão eu não vou adiante neste exercício. Então, eu vou, de início, calcular a massa do líquido A, que me falta para eu calcular a densidade da mistura. Então, as coisas funcionam assim. A massa do líquido A vai ser calculada recorrendo à fórmula da densidade, com os dados do líquido A naturalmente. A densidade do líquido A, está aqui, ó, vale 2 gramas por centímetro cúbico, colocarei 2 aqui. Isso vai ser igual à massa do líquido A que eu quero, sobre o volume do líquido A, aqui, ó, 500 centímetros cúbicos. Percebam que eu não me preocupei com as unidades, porque grama por centímetro cúbico com centímetro cúbico não há incompatibilidade de unidades, de tal maneira que a massa do líquido A vai ser calculada multiplicando-se o 2 pelo 500. Isto vai me dar uma massa de líquido A de 1000 gramas. Vou colocar aqui, massa de líquido A, 1000 gramas. Eu já tenho a massa do líquido A, vou colocar aqui na minha expressão. 1000 gramas vezes nada, mais a massa do líquido B, que é de 2 kg. Colocou aqui 2 kg na fórmula sinto na graxa. Porque quilograma e grama na mesma conta não dá. Ou eu deixo tudo em quilo, ou eu deixo tudo em grama. Acredita em mim, nesse problema é mais fácil deixar tudo em grama do que deixar tudo em quilo. Os 2 kg, se 1 kg vale 1000 gramas, 2 kg valerão 2000. Aí eu vou dividir isto aqui pelo volume do líquido A, que me foi fornecido, vale 500 centímetros cúbicos, vou colocar isso aqui. Aí eu vou somar com o volume do líquido B, que não me foi fornecido. Vou fazer esse cálculo aqui em cima, acho que fica mais fácil de enxergar. Eu não tenho o volume do líquido B, eu tenho a massa dele, eu tenho densidade, só que o volume eu não tenho, eu preciso dele para encerrar este problema. Então eu vou recorrer à fórmula da densidade do líquido B para calcular o seu volume. Então as coisas funcionarão da seguinte forma. A densidade do líquido B é 1. A massa do líquido B é de 2 kg. Só que eu não posso colocar quilograma com a densidade que está expressa em grama por centímetro cúbico. Vou resolver esse problema convertendo os 2 kg para 2000 gramas, que aí eu simplesmente mantenho unidades semelhantes à mesma conta. Isso dividido pelo volume do líquido B. O VB, que representa o
dividindo, passa para o outro lado multiplicando 1, e aí isto é ridículo. Pois 1 vezes V dá o próprio V, o que vai dar 2.000. 2.000 o quê? Centímetros cúbicos, que é a unidade de volume que aparecia aqui na densidade. Pois bem, então, se eu utilizei o volume, a densidade em centímetros cúbicos, gramas por centímetros cúbicos, o volume tem que aparecer em centímetros cúbicos. Essa é a única coisa que me faltava, moçada. Então, vou colocar aqui, ó, 2.000. Lá em cima a gente vai ter 3.000 dividido por 2.500. Corta. Daqui eu tiro que a densidade da mistura vai ser igual. 30 por 25 é 6 por 5. Isso vai dar 1,2. 1,2 gramas por centímetro cúbico. Então veja, o que eu vou falar agora reitera a minha recomendação inicial. Não pense que densidade de mistura é só somar as densidades e dividir por 2, pois são os dois líquidos que estão misturados. Se você somar 2, que é a densidade do primeiro, com 1, que é a densidade do segundo, dá 3. 3 dividido por 2, que são os líquidos, dá 1,5, que é diferente do resultado correto. Repito, essa história de calcular a densidade da mistura como a soma das densidades dividida pelo número de líquidos que estão misturados, isso é válido quando você tem partes iguais da mistura. Veja só, 500 centímetros cúbicos e 2.000 centímetros cúbicos são partes iguais da mistura? Não são, então não dá para pensar desse jeito. Beleza? Muito bem, então.